Bendita graça, aquela que é mais do que um favor imerecido, aquela que é mais do que um poder, do que uma força, do que um acontecimento, aquela que é relacional, ela tem nome. Essa graça se chama Jesus. Que essa bendita graça possa oferecer ao seu coração, enquanto meditamos na palavra dele essa noite, a bendita paz. Aquela que excede todo o entendimento, é claro, mas ela vai bem mais além. Não é simplesmente aquele conforto para se levantar no dia seguinte e ter uma vida bem-sucedida. Ela é muito mais do que isso, essa paz. É tudo o que necessitamos para viver bem aqui, mas bem eternamente. E Paulo, o apóstolo do Senhor, nos ensinou a saudar utilizando nessa ordem. Primeiro a graça, que é Jesus, para então você ter acesso à paz, que é o que Ele pode oferecer. Que ela nos alcance enquanto meditamos a palavra dEle nessa noite. Aqueles que desejam receber, geralmente, eles respondem essa saudação. Eles dizem alguma coisa. O que eles dizem? Amém. Mesmo que você não tenha entendido, eu continuo desejando na sua vida, que ela te visite, que ela te persiga, que ela te alcance e que ela te faça entender que realmente a vida tem significado. Confesso para os amados que vim aqui, me preparei desde ontem para falar sobre um texto, mas depois de ouvir tanto texto na liturgia sobre Eclesiastes, não teve jeito. Enquanto louvávamos ao Senhor, eu fiquei incomodado, dizendo, não pode ser aquele texto, tem que ser esse outro, porque a própria liturgia nos conduz a isso. Então, eu queria convidá-los a juntos abrirmos as nossas Bíblias no texto de Eclesiastes. Foi o texto mais lido durante toda a liturgia. Olha que nós não combinamos aqui, tá bom? Só deixando esclarecido. Antes de lermos esse texto e mergulharmos com o coração naquilo que é a palavra de Deus, quero deixar apenas uma palavra de gratidão. Pastor Levi, a toda a sua equipe pastoral, os presbíteros aqui da comunidade, pela oportunidade de poder testemunhar e também, ao mesmo tempo, parabenizar pelo sentido e entendimento que essa comunidade tem dessas pessoinhas aqui na frente, chamada adolescentes. Adolescentes não são a igreja do amanhã, por isso que eu parabenizo, porque eles estão aqui como igreja do tempo presente, servindo, usando dons e talentos no tempo que Deus tem concedido a eles. E só uma lembrança para os queridos papais aqui presentes, eu sei que alguns deles estão aqui acompanhando seus muito digníssimos filhos. Às vezes, como igreja, a gente pensa que eles são igreja do futuro, né? Não, eles não são igreja do futuro. Sonhamos que isso aconteça, que cheguem ao futuro, que a vida deles se estenda. Mas, enquanto em vida agora, eles são igreja do tempo presente. Se tomaram a decisão por Cristo, se confessaram quem Ele é, eles são igreja do tempo presente. Se não aconteceu, Deus tenha misericórdia, que aconteça rapidamente. Mas até lá, são igreja do tempo presente. Quer ver um testemunho bíblico disso? E a gente esquece às vezes. Davi, personagem interessante, cheio de falhas e defeitos como nós. A Bíblia registra isso. Mas quando ele começa a ser igreja do tempo presente? Você lembra disso? Ainda lá na casa do seu pai, cuidando do rebanho do seu pai, abençoando a vida de sua família, na proteção desse rebanho. Logo na sequência, entre 15 e 17, 18 anos, na adolescência, ele vai à frente do povo do Senhor e vai ser igreja do Senhor, enfrentando os desafios do tempo presente, enquanto uma nação inteira, uma igreja inteira, temia o inimigo. Aquela igreja do Senhor, adolescente, chamada Davi, se levanta e enfrenta um gigante chamado Golias. Ainda pouco tempo depois, nós não sabemos exatamente precisar a data, no final da sua adolescência para início da sua juventude, ele vai reinar sobre Israel. Primeiro, vai ser igreja do Senhor na casa do rei, vai abençoar a vida do rei, Saul. Logo depois que Saul morre, ele vai assumir, já havia sido ungido para isso, e ele vai ser igreja do Senhor no finalzinho da sua adolescência para início da sua juventude. Reinar sobre mais de 2 milhões de pessoas. Um adolescente. A gente pensa que era um adulto. Ele vai reinar muitos anos em Israel. Aí sim, como adulto, na sequência. Mas ele não deixou de ser igreja do Senhor no dia que Deus o chamou. E eles são.
Deus pode usá-los de maneira extraordinária, para fazer coisas extraordinárias no tempo presente. Por que eu estou relembrando tudo isso? Não existe apenas o exemplo de Davi, existem tantos outros. Não vou falar de Samuel, por exemplo, ainda na infância, e depois vai exercer o ministério também, logo após a morte de Eli, reinar sobre mais de 2 milhões de filhos e filhas de Deus como sacerdote. Finalzinho da sua adolescência para o início da sua juventude, logo após a morte de Eli. Um adolescente sendo igreja do Senhor. Eu acho que se a gente trouxesse um adolescente para pastorear essa igreja, muitos iam estranhar. Deus fez isso em Israel com Samuel. Bom, tem muitos outros exemplos. Eu não vou nem falar daquele adolescente chamado Jesus, com 12 anos lá no templo, porque esse, alguns diriam, já está apelando. Esse é perfeito, realmente. E esse também nos deixa um testemunho extraordinário. Igreja do Senhor, no tempo presente. Eles são. Estou lembrando isso para a gente não perder de vista. Eles não são a igreja do amanhã. E que privilégio estar aqui com eles, servindo, sendo a igreja do Senhor à frente, liderando o Senhor, ou liderando a igreja do Senhor em culto e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Agora sim, vamos olhar para o texto das Escrituras e vamos ver o que o Senhor tem para nós através desse texto. Eclesiastes, capítulo 1. Confesso que esse texto vai ser um desafio para nós. Por quê? De todos os textos da Bíblia, ou de todos os livros que encontramos, dos 66, particularmente para mim, esse é o mais difícil texto de interpretação. Alguns diriam, não, vamos para Apocalipse. Eu diria, não, eu volto para este aqui. Historicamente, esse texto já foi tentado, inclusive pelos judeus, ser retirado do cânon. Pensaram em rasgar esse texto e tirar esse texto da história da igreja. Por quê? Porque são 10 capítulos de uma vida sem significado, de uma vida sem sentido. Quem escreveu? Existe até discussão para isso, nós hoje entendemos, e eu acredito que tenha sido Salomão, mas existem várias discussões, o nome de Salomão não aparece em nenhum momento, em nenhum versículo dos 11 capítulos, nenhum. Como é que você sabe que foi Salomão, então? Bom, o texto dá dicas para nós. Antes mesmo de lê-lo, queria apenas lembrar o verso de número 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou, se você precisar os olhos um pouco mais à frente, você vai encontrar outro texto, verso de número 16. Observa só. Disse comigo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Bom, nós temos informações de quem pediu sabedoria e ganhou, por excelência e abundância, essa sabedoria. Então, são dicas que nos apontam como sendo, para nós, Salomão. Alguns gostam de dizer outros pensadores e outros sábios da época poderiam ser também. Particularmente, eu creio que foi Salomão. E ele escreve um texto, e nós vamos ler a primeira parte, onde ele olha para a vida debaixo do sol. E nós precisamos aprender uma lição. Jamais devemos olhar para a nossa vida apenas debaixo do sol, ou olhar para a criação, para o universo existente, e começar a pensar a nossa existência e o significado dela, olhando nessa perspectiva, debaixo do sol. Não vai ter sentido. Já adianto, porque a palavra mais usada pelo sábio Salomão é justamente essa, não tem sentido. Como é que eu posso entender isso? Bom, a palavra se chama vaidade. E nós não estamos falando de estética, porque no nosso tempo presente, a palavra vaidade ela ficou reduzida de sentido, ela ficou voltada apenas por um elemento estético, embelezamento, cuidado consigo, com a sua visão, com o que você pode transparecer, mas vai muito além. A palavra vaidade aqui usada, ela se aplica no outro contexto, e é justamente nesse contexto que nós vamos caminhar, sem sentido, sem sentido. Vamos ler esse texto, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11, apenas. Diz assim, a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou tudo é sem sentido.
Isso olhando debaixo do sol, é claro. E ele continua. Vaidade, que proveito tem um homem de tudo, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas que posteriormente também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai, precisamos da Tua voz. Ela é boa, perfeita, agradável. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos disciplina, ela nos edifica, ela nos salva. Fala conosco, Senhor. Move o nosso coração para entender, guardar e reagir, viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, certamente esse é um dos textos mais difíceis. Todos eles, todos os capítulos existentes nesse texto. Porque nós podemos interpretar a vida de muitas formas. A nossa maneira de olhar para aquilo que acontece ao nosso redor pode criar narrativas, ideologias, e eu nem preciso aprofundar muito a respeito disso. Porque nosso tempo está cheio dessas formas de pensar. E elas são tentativas de traduzir o significado da vida. Apenas tentativas. Algumas se aproximam muito daquelas que são descritas aqui para nós pela palavra de Deus. E como acreditamos que ela é a verdade que nos importa, algumas dessas nós nos apropriamos. Outras lançamos fora. Nem deveríamos pensar ou cogitar na possibilidade de caminhar com elas. Mas, infelizmente, carregamos. Não deveria assim, mas acontece. A nossa cultura é moldada por essa forma de pensar. São perguntas que caminham conosco existencialmente há muito tempo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Filósofos já fizeram perguntas a respeito disso, 4 séculos antes de Cristo. Escolas mais modernas também já procuraram respostas a respeito disso. E muitas vezes, na pós-modernidade, ou o tempo que alguns possam até dizer que é diferente da pós-modernidade que estamos vivendo, possam até afirmar que, nesse tempo presente, nós gostamos e amamos viver aquilo que é também descrito no passado, como até tradição. Às vezes rejeitamos tradição socialmente, mas guardamos no coração como identidade, como resposta, como filosofia de vida. Nós guardamos, carregamos isso para a nossa história. É assim que deveríamos viver? Certamente que não. Vivemos num mundo caído, completamente corrompido pelo pecado, assim acreditamos, assim publicamos essa teologia, isso dentro desse ambiente da fé reformada que vivemos. Fora dele, bom, tem muitas outras maneiras de se pensar esse tempo, mas aqui nós acreditamos que não dá para viver uma vida baseada exclusivamente nesses pensamentos mais pós-modernos a respeito do que somos e do que cremos. Eles podem até nos trazer uma certa visão da vida, mas ela é muito limitada, como o sábio, aquele que foi entendido como o homem mais inteligente, ou um dos homens mais sábios que já viveu nessa terra. Creio que ele é Salomão. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Ele escreve um livro chamado Eclesiastes. Já parou para pensar o que significa Eclesiastes? Tradução literalmente dessa palavra, porque esse realmente é um texto bíblico, não foi
meramente criado por estudiosos, quando eles dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, mas esse acompanha o nome Eclesiastes. O texto está descrito assim: livro de Eclesiastes ou o pregador. Eclesiastes nada mais é do que uma tradução direta que afirma a seguinte expressão: o pregador se dirigindo à eclesia, à igreja. O pregador ensinando a comunidade, ou aquele que fala anunciando verdades. Verdades sobre o quê? Bom, aí sim nós já falamos a respeito disso. Sobre o sentido da vida, a perspectiva de olhar para a vida debaixo do sol. Algumas dessas dicas sobre como enxergar a vida debaixo do sol, nessas narrativas e ideologias do tempo presente, ele registra aqui para nós. Se você acompanhar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar sobre dinheiro, sobre sabedoria, sobre sexualidade, vai falar sobre servos e senhores, vai falar sobre o rito natural da nossa existência, sobre trabalho. Ele fala sobre tudo isso olhando debaixo do sol. E tudo isso não é novo, é antigo. Só que o curioso é que, passadas as gerações, a gente traz nova interpretação para aquele tema no tempo presente. Isso não é estranho? Porque se somos humanos desde o início, como acreditamos, seres desde o início, como acreditamos, mesmo que seja num tempo ali, alguns poderiam pensar milhões e milhões de anos atrás, digamos que alguns milhares de anos atrás, nós já teríamos uma forma de pensar sobre o significado de trabalho, talvez umas adaptações mais para o tempo presente, mas não muda muito o significado, não deveria mudar. E é justamente isso que o sábio Salomão está trazendo para nós. Observa só. Que proveito tem um homem, o verso de número 3, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É uma pergunta retórica, mas ela traz respostas ao nosso coração. Você levanta cedo, pega as suas forças, dons, talentos, habilidades, diferentes em cada um, e aplica e lança isso nessa terra, nesse tempo presente. Com qual objetivo? Alguns diriam, para alcançar recurso ou dinheiro. Isso na nossa geração. E se você tivesse nascido há 5 séculos atrás? Não vamos muito longe, não. Onde a forma monetária, como nós conhecemos hoje, não existisse, nem chamássemos de dinheiro. Onde a base de existência fosse a troca. Onde o que você produzisse com o seu recurso também apresentaria o mesmo conceito chamado trabalho. E que se você produzisse arroz, você trocaria por alguma coisa para que aquilo tenha significado e retorne algum benefício para a sua história. E a pergunta continua sendo a mesma, mesmo naquela geração, 5 séculos atrás. Que proveito tem o trabalho? Então eu preciso entender o que é o trabalho. Trabalho é uma ação, é um movimento. Trabalho não é algo que deveríamos tirar da mente como sendo ruim, indesejado, porque causa cansaço e pode trazer até o fim da nossa história, quando em demasia. Realmente são deturpações da vida e do entendimento do que é o trabalho. Trabalho é uma ação, é um movimento. Deus me capacita, Deus me cria, me dá dons e talentos, eu pego aquilo e de alguma forma produzo um movimento com aquilo. E esse movimento, essa ação, gera um benefício. Adão trabalhava. E Deus disse que era muito bom o que ele fazia. Ele trabalhava antes da queda. Produzia. Tudo bem, alguém poderia dizer, mas dar nome para animais, que trabalho é esse? Mas vai muito além do que simplesmente só pronunciar nomes. Essa é uma outra lição que nós nem vamos entrar nela, porque requer um tempo maior. Mas é muito mais do que isso, simplesmente verborizar algum significado nominal. Ele trabalhava. E se você não está entendendo muito bem, talvez eu vá quebrar o seu sonho de eternidade. Lá no céu, você vai trabalhar sim. Basta olhar para o Apocalipse e a gente começa a perceber que Deus não disse que o trabalho é ruim. É bom. É ruim da maneira como nós vivemos hoje, que transformamos o significado do movimento e da ação, que poderia produzir benefícios para aqueles que estão ao meu redor, ou para mim mesmo, como algo só voltado para mim. Hoje o trabalho é algo que eu não quero pensar para o próximo.
no máximo dentro da minha família, eu penso. Mas quantos aqui chegam ao final do mês pensando da seguinte forma: bom, esse mês, além dos 10% que eu devolvo ao Senhor com alegria e satisfação, eu quero também usar fruto do meu trabalho para continuar amando, servindo. Como é que eu vou fazer isso? Escolho uma pessoa que não seja da minha família, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, e vou servi-lo com o fruto do meu movimento, da minha ação, do meu trabalho. Vou alcançá-lo, vou amá-lo. A gente pensa assim? Muito raro imaginar até mesmo crentes presbiterianos pensando assim. Mas o trabalho não foi feito para mim. O trabalho foi feito para a nossa raça inteira, o ser humano. Foi para produzir, e cada um nesse movimento abençoaria a vida do outro. Mas nós não vivemos assim. E quando aprofundamos um pouco mais no ensino sobre aquilo que Calvino escreveu sobre capitalismo, às vezes a gente pega a parte só ruim, né? Aquilo que é só para mim, no processo de ganho, de produção e ganho. Mas vai muito além. Se você ler algumas literaturas escritas por ele a respeito disso, você vai perceber que existe um apontamento muito claro, olhando para as Escrituras, de que o trabalho sempre existirá com um benefício, para louvor, honra e glória do nosso Deus. Ele nos fez seres em movimento. Para de usar o que você é. Vamos colocar assim dessa forma. Tudo fica complicado. Sua vida foi feita para o movimento, para o trabalho. Se você ficar deitado numa cama por muito tempo, vai atrofiar, vai paralisar. Seu corpo não foi feito para isso. Por isso que muitas vezes o próprio sábio Salomão vai dizer, em outro texto, como também de Provérbios, vai ter com a formiga preguiçoso. Você não foi criado para isso. Você foi criado para movimento, para ação. Usa um pequeno ser que muito dificilmente para. Ele vive em movimento de manhã, de tarde, de noite, nos ensinando que o trabalho é para produzir esse recurso para a nossa própria existência, e não a minha existência, a nossa existência, como indivíduos, como igreja do Senhor. E nós precisamos resgatar o significado de trabalho, principalmente porque somos uma igreja sempre reformando. Então, deveríamos olhar até mesmo para esse conceito do trabalho na teologia reformada e perceber, não é só para mim. Nunca foi. Mas as ideologias e as narrativas do tempo presente podem distorcer o significado disso para nós. E a pergunta retórica que foi feita por Salomão aqui, vale, que proveito tem? Você chegou a este mundo, me desculpe a expressão, mas é essa, nu. E quando morrer, vão te cobrir com essa roupa bonita de verdeus, igual o pastor Levi está usando ali. Eu falo de verdeus porque é a última que a gente usa aqui, depois... É a última etapa. E mesmo assim, quando voltar ao pó, é nu, literalmente. Tudo que você produzir vai ficar aqui. Ou para tristeza ou para alegria. Para tristeza, quando não foi muito bem entendido o significado de trabalho, vai gerar briga pela herança, vai gerar desentendimento, vai gerar revolta, angústia, mágoas. Se nós não entendermos corretamente o significado disso, vai ser uma vida vivida sem muita alegria. Uma vida que não vale a pena ser vivida, porque até mesmo que a gente deixar para trás, vai ser causa de desgosto. Eu preciso entender, então, que a vida tem sentido, que o trabalho tem sentido. É isso que o sábio Salomão começa logo nos primeiros versos de Eclesiastes nos ensinando. Na sequência, ele começa a falar sobre gerações ou tempos. Parece que é um texto tão de hoje. Perceba só. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A mudança, sim. A gente percebe mudanças de climas. Vínhamos no carro conversando, eu e os meus cicerones ali que me trouxeram lá do local onde visitávamos para já preparar o REUPA, o encontro regional do ano que vem. E a gente falava justamente sobre isso.
O clima está tão mudado, as estações vão mudando, a forma, parece que naquilo que era para ser inverno está mais quente do que para ser o verão ou mesmo o outono, está tudo tão diferente. Geração vai, geração vem, o texto diz, mas a terra permanece para sempre. O texto não está falando simplesmente de uma estética externa, como o mundo que a gente conheceu, que pode ser degradado e tem sido degradado pela humanidade. Ele está falando aqui de um movimento. Antes mesmo de olharmos para o movimento exterior, a gente olha para dentro de nós. Está falando de nós mesmos, está falando do que somos. Construímos histórias, pensamos o nosso tempo, trazemos sabedoria para cada um dos tempos que vivemos e achamos que somos mais sábios do que aqueles que passaram. Sério? Esses dias aconteceu o eclipse, né? E a criação de Deus revela para nós um pouco dessa sabedoria ao longo das gerações. Mas o texto não deixa de ser verdade. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos olhar para aquilo que aconteceu esses dias atrás em termos de eclipse. Como é que você sabe, por exemplo, que a terra, ou até mesmo a lua, qual destes é o maior, olhando aqui da terra? Em termos de circunferência, de diâmetros, olhando aqui da Terra, qual destes é o maior? Esquece a tecnologia que a gente tem, esquece os grandes aparelhos criados cientificamente para a gente olhar para além da Terra, ou os pequenos, como as lunetas, que dão uma certa dimensão mais próxima daquilo que a gente pode olhar com os nossos próprios olhos naturais. Qual deles é o maior? Cientificamente, os dois têm o mesmo diâmetro aqui da Terra. Mas como é que a gente sabe que o Sol é 400 vezes maior do que a Lua? Porque ele está 400 vezes mais distante da Lua em relação à Terra. Os eclipses não são apenas eventos para nos mostrar a beleza do que o Criador pode fazer, e Ele é realmente extraordinário no que Ele cria de beleza e de ação, de movimento, colocando tudo num determinado lugar. Mas hoje nós dizemos e sabemos pela ciência que o Sol é maior. Mas imagine você quando esse texto aqui foi descrito, que nenhum aparelho científico nosso tinha. Como é que eles acreditariam nessa verdade de que a Terra, de que o Sol é maior do que a Lua? Simples. Gênesis capítulo 1, a verdade revelada. Deus fez o primeiro para governar o dia, maior, e o segundo para governar, menor, a noite. Deus já tinha dito isso há muito tempo atrás, quando nem ciência tínhamos para fazer essa investigação. Hoje temos, hoje podemos fazer isso. Por que eu estou falando sobre a beleza da criação? Porque Deus disse que ela era boa e Ele mesmo sustenta toda essa beleza, ação e necessidade dela no nosso tempo. Ela precisa passar por uma restauração, ela geme, ela aguarda. O Novo Testamento nos anuncia isso, um processo de restauração, porque aquilo que Deus fez tão bom, nós estamos destruindo. O pecado tem nos levado a fazer isso. A própria Lua tem se distanciado da Terra centímetros ao longo de anos. Isso vai tirando aquele padrão do que Deus criou para nós. Que triste é saber que somos partícipes com outros seres semelhantes a nós nesse processo de degradação, de trazer falta de significado para tudo aquilo que Deus deu tanto significado por meio da criação. A palavra vaidade, ela pode ser ensinada, talvez aqui para os nossos adolescentes, de uma outra maneira. Bolha de sabão. Você conhece uma bolha de sabão? Como é que ela é? Explica para nós. Como é que é uma bolha de sabão? Transparente? Por que ela é transparente? Não precisa ser tão científico assim. Mas, se você olhar uma bolha de sabão, ela dura muito pouco. Ela é muito passageira. Você já viu? Ela não tem uma resistência longa. Mas se você aproximar os olhos do que ela é extraordinariamente, estupidamente bela.
uma coloração incrível ao redor dela enquanto ela existe. É difícil precisar as variações de coloração enquanto ela existe. Mas por dentro, é aquilo que você disse, vazio, vazio. Isso é a vaidade. É a bolha de sabão. Ela tem uma certa beleza estética. Olhar para a vida, seja percebendo o trabalho, ou para gerações, ou para a nossa inteligência, aquilo que somos ou aquilo que não somos, parece ser esteticamente muito belo, engrandece a humanidade, faz a gente ser reconhecido, destacado nesse mundo. Quantos e quantos não se destacam e gostam de colocar um sobre o outro nessa terra? Alguns cientistas são colocados acima de outros como sendo super deuses, conhecedores. Bolha de sabão. Nesse aspecto, vazio de significado, de entendimento do que é a própria vida. A vida é mais do que essa beleza estética por fora, do que trabalhar, do que a inteligência ou da sabedoria. Ela vai além disso. É tão complexo entender a vida porque temos apenas alguns traços revelados para nós do que ela é. Mas ela pode ser percebida, ela pode ser entendida. A própria vida entra na nossa história para se fazer entendida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e aquilo que você não entendeu, ele disse para nós: eu sou essa vida. Então ela vai além de um aspecto físico, como células no seu corpo, habilidades naturais ou realizações. Mas eu preciso entender, porque já imaginou viver uma vida sem entender o significado dela? Aí teríamos que crer naquilo que a ciência afirma. Nasce, cresce, reproduz e morre. Todo ser biológico, todo ser vivo, vive para isso. Meu pai já dizia assim, ensinando a gente desde pequeno. Ele acrescenta um detalhe nessa vida cíclica e parece sem sentido. Nasce, cresce, fica bobo, casa, reproduz e morre. Fica bobo é namorar. Seus pais não querem nem saber disso nesse exato momento. Quando você fizer uns 30 anos e eles autorizarem, aí começa a ter sentido isso, né? Quem dera fosse assim, porque a nossa geração induz a pensar diferente. Mas eu quero ter fé de que um desejo do coração do pai, tipo, estou falando do meu, que tem uma filha de 8 anos, desde pequenininho ensinando o significado de temor a Deus, obediência. Eu digo a ela: minha filha, o que você acha dos 20 anos? Ela fala: é muitos anos, né, pai? Ela: é muitos anos. Eu falei: o que você acha, então, de pensar em se relacionar com alguém mais intimamente com 20 anos? Ela: o que o senhor está dizendo? Eu falo: pensar no futuro. Ah, não quero pensar no futuro agora, não. Eu falei: que bom, então deixa para depois dos 20. Vamos continuar pensando. Tem que cativar, tem que instruir, tem que colocar lá. Porque esse mundo vai colocar muitas narrativas e ideologias diferentes. E vai. Nós somos os responsáveis por colocar ali constantemente essas verdades. Não estou dizendo que essa é a única verdade, 20 anos, tá bom? E se seu pai escolher isso, eu não fui o culpado. Vamos lá. Mas nós temos que pensar isso, nós temos que entender essa verdade e como viver essa verdade. A única forma é olhando para o autor da vida, aquele que criou essas verdades para nós. Nós encontramos uma preciosa lição do verso de número 5. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá se tornam novamente a correr. Ele está mostrando novamente essa realidade da vida cíclica, mas agora não olhando para o ser humano, olhando até mesmo para a natureza, para a criação de Deus. Olha como é que ela é cíclica. A chuva cai, criam-se ali os rios correm, voltam para o mar evapora, sobe em nuvem de novo, cai novamente em chuva e vira aquele ciclo, parece que sem fim, sem sentido. É o que ele está dizendo. Estou usando apenas o elemento aqui do
sol, da chuva, mas ele está usando o elemento do sol, ele está usando outro elemento aqui, falando do vento, ele vai falando dos movimentos criados por Deus. Se a gente olha apenas para o significado da vida debaixo do sol, parece que não tem sentido, é repetitivo, é cíclico. E nós existimos para muito mais do que isso. Nascer, crescer, encontrar alguém, se relacionar, ter uma profissão, escolher uma área, trabalhar, ganhar dinheiro, produzir, reproduzir e depois morrer. Nós nascemos para mais do que isso. A primeira lição que deveríamos guardar no nosso coração é que Deus nos criou para sermos eternos. Então essa vida cíclica não tem sentido quando a gente olha para ela debaixo do sol. Realmente não tem, porque eu nasci para ser eterno. Seu espírito é eterno. Ele não morre como morre o seu corpo indo para a terra. Queira você, talvez, duvidar a respeito disso. Me permita fazer um desafio. Suponha que eu esteja errado, então. Que o que estamos lendo não seja verdadeiro. Quando findar os teus dias aqui, tudo acabou? É assim que a gente vai imaginar a nossa vida? Porque boa parte da população mundial acredita nisso. Acabou. Acabou minha vida, acabou. E se estivermos certos? E se teu espírito for eterno? E se houver ressurreição, como Cristo prometeu? E se houver um julgamento após essa realidade, que vai definir para onde o meu espírito eterno vai viver, unido ao corpo novamente? Seja no céu, ou seja nessa outra realidade que conhecemos como inferno. Será que estamos preparados para dizer para o autor da nossa vida que eu entendi realmente o significado dela aqui nesse tempo presente? Pois ele vai fazer essa pergunta. O texto inicial lido por uma das nossas queridas adolescentes dizia: viva intensamente. Estou transliterando ele aqui para nós. Vive intensamente. Aproveite a sua juventude. Intensifique o sabor dessa vida. Mas ele não para por ali. Saiba, porém, Deus vai requerer prestação de conta. Eu creio que esse texto é verdade para nós. Um dia teremos que prestar conta para o nosso Deus. Estamos ou não preparados para dizer a Ele que entendemos o significado da vida, ou que encontramos o significado da vida, porque Ele nos visitou, Ele veio ao nosso encontro, Ele falou profundamente sobre o que significa cada uma dessas etapas da nossa vida. Ele tem nos mostrado como viver isso de maneira abundante, porque Ele veio para nos oferecer vida, mas não qualquer vida, vida abundante. Todos nós nascemos carentes de vida. É estranho falar sobre isso, mas nascemos. Nascemos debaixo de um sol, de uma vida cíclica, sem significado, corrompida pelo pecado, carente de vida, da verdadeira vida. Pois todos pecaram, Romanos 3:23, carecem, precisam, e muito, da glória de Deus, da vida. O autor da vida veio. Se eu não tive esse encontro com Ele, se você não está ouvindo a voz dEle, se você não está respondendo ao que Ele está falando ao teu coração, tem alguma coisa errada. Porque a verdadeira vida que vale a pena ser vivida, só pode ser experimentada nele. Observa o que vem na sequência. Todas as coisas são canseiras tais, versos de número 8. Ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, e não se enchem mesmo, nem olhos e nem ouvidos. Você fala, não, quando eu ficar mais velho, eu vou servir ao meu Deus. Por quê? Porque eu já conquistei aquilo que era necessário, tenho uma certa estabilidade, tenho um certo recurso, e assim eu posso, após a minha aposentadoria, céu não tem aposentadoria não, tá bom? Já falamos sobre isso. Mas aqui na terra a gente pensa, após a minha aposentadoria, eu vou usar o que eu tenho para a glória de Deus. Não
você nunca vai se saciar. Nem olhos e nem ouvidos se saciam com o que tem aqui. Estou vivendo esse momento muito especial de olhar para uma fase mais à frente. Meu pai completou agora 76 anos. Mamãe partiu agora nessa pandemia. Então ele mudou a vida, agora ele teve que se adaptar e ficar mais próximo de nós para continuarmos caminhando existencialmente aqui, nessa terra. E olhar para ele com 76, sendo ofendido pelas doenças e degradações naturais dessa terra, como o Parkinson, que ele está enfrentando agora, e outras limitações, a visão diminui, a fala diminui, a deglutição também diminui, a capacidade, muita coisa vai mudando, o nosso corpo vai nos ensinando que a gente sempre quer, e mesmo assim, com 76 anos, conversando com ele, tem sonhos, tem vontades, tem desejos, está lá, a gente não se cansa, o corpo pode não conseguir alcançar, mas está lá. Qual o significado para isso então aqui debaixo da terra? Eu vou trabalhar para ter um carro e vou me satisfazer quando tiver um carro que me dá tranquilidade, modéstia, uma certa estabilidade. Quem dera fosse assim que a gente pensasse. A gente quer sempre o do ano, aquele que lança, aquele que vai me trazer uma certa posição. Nós colocamos no nosso meio até hierarquias. Se eu não tiver esse carro, eu não sou também bem conhecido socialmente. Isso somos nós, depravados. Ou, como dizia o Tulipe, totalmente depravados. Isso somos nós. 5 pontos firmados lá na reforma, que a gente lembra esse mês também, né? Está lá. Somos nós. Qual o sentido disso? Vivermos isso rotineiramente. O que você vai levar daqui? Seus olhos nunca vão se cansar e nem seus ouvidos de desejar, de ouvir, de ter. Você já viu como é que os nossos olhos não se cansam? Já viu na rede social? É vídeo após vídeo. Muda o assunto, muda o contexto, a gente não se cansa. Continua. O dedinho não para, porque os nossos olhos não se satisfazem. Até aumenta a nossa permanência em algumas áreas. Hoje nas redes, no passado em outras relações, falávamos da televisão, falamos tantas gerações sobre a televisão, hoje nem dá para falar muito sobre a televisão, porque já mudou. Hoje são as redes mesmo, sociais, as mídias. A gente não se cansa, e até se perturba quando não faz o barulhinho de ouvir, sempre querendo mais. Mensagem chegando, tem alguma coisa errada, não recebi mensagem. A gente se perturba, a gente se incomoda com aquilo. A nossa vida vai mudando por aquilo que a gente vai produzindo. Salomão nos ensina uma preciosa lição. Eu poderia continuar lendo os outros versos, mas todos eles vão falar na mesma direção. É tudo vaidade, é tudo sem sentido, cíclico, passageiro. E se eu não souber olhar e valorizar a beleza daquilo que Deus criou com o significado da vida, a minha vida não vale a pena ser vivida. Por isso que muitas pessoas chegam à conclusão, essa conclusão, que ela não vale a pena ser vivida. Por causa das dores, das angústias, das aflições, dos sofrimentos, que essa vida degradada pelo pecado, aqui nessa terra, vai nos apresentar. O céu é o melhor lugar. Os apóstolos que nos antecederam viveram nessa perspectiva. Vem, Senhor. Eles gritavam, Maranata, vem, Senhor. Aqueles que foram perseguidos, cortados ao meio, lançados em covas de leões, foram martirizados, já viam o desejo, já viam e contemplavam este céu. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não. Na linguagem dos adolescentes, quando a gente está preparado, arrasta para cima. É assim. Hashtag fica a dica. Partiu o céu. Lá é o melhor lugar. Incomparavelmente melhor. O significado de vida lá não é distorcido igual daqui. Aqui nós temos que fazer um esforço para entender essa vida e o que ela proporciona para nós em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos disso. Lá não. O sol da justiça brilhará para sempre. E o significado da vida jamais terá fim. Quero terminar apenas lembrando uma preciosa verdade. Não podemos finalizar só falando de coisas cíclicas, sem sentido, ou como uma bolha de sabão.
precisamos entender que tem um valor sim. Observa seu texto bíblico, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12 agora. Nesses 12 capítulos, nos chama a atenção. E também foi lido na liturgia. Enquanto fazíamos a liturgia, eu pensava assim, Senhor, se eles lerem mais um texto, vai mudar. E eles leram justamente o texto da conclusão dessa mensagem. E foi justamente esse aqui. Verso de número 13. Capítulo 12, verso de número 13. Quero convidá-los para lermos juntos e entendermos por que Eclesiastes não foi arrancado e jogado fora. Por causa do capítulo 12. O capítulo 12, ele resume aquilo que vem sendo gradativamente alimentado por todos os outros capítulos, 1 até capítulo de número 11. Aí ele chega no capítulo 12 e faz a grande conclusão. Observa, de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão de tudo que foi escrito até agora, de todo o livro que você leu, agora vem a resposta. E aqui está a resposta. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo ser humano. Ele coloca a tradução de homem, mas no texto original, você vai olhar a palavra original, é ser humano. Homem representava todo ser humano naquela época. Eles eram contados assim, se dizia, apresentava a família, filhos, esposa, tudo pelo homem, pela palavra homem. Mas hoje nós entendemos, é ser humano. Quando você olha para esse texto, nós aprendemos duas últimas e preciosas lições. Ele está dizendo, a suma daquele que quer entender o significado da vida, em primeiro lugar, olha para cima do sol. Não dá para olhar para o significado da vida abaixo do sol. Você tem que olhar para cima do sol, para aquele que tudo criou. Qual o tamanho do seu Deus? Talvez essa seja a melhor pergunta para nos ajudar a entender isso. Qual o tamanho do seu Deus? Porque a suma é, teme a Ele. Temer não é simplesmente temer, é reverencie, reconheça a grandeza, a majestade, a onipotência, a soberania, o poder, a glória, a honra, a infinitude, a eternidade, e tantos outros atributos que poderíamos levantar em relação a Ele, apresentados nas Escrituras. Talvez um exemplo para a gente entender isso melhor. Qual o tamanho do nosso universo? A ciência já declara isso para nós. Os pensamentos do nosso tempo já dizem isso. Já fazem cálculos. Eles dizem que nós somos aproximadamente 92 ou mais, um pouco, bilhões de anos-luz. Uma medida que a gente não está acostumado, mas é algo muito grande. 92 bilhões de anos-luz. Se pudéssemos andar na velocidade da luz, quem sabe poderíamos entender um pouquinho da grandeza do Criador. Deixe-me dizer o porquê. Nós não podemos andar na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. É assim, 1 segundo, 7 voltas e meia na Terra. Tem uma circunferência de 40 mil quilômetros. 7 voltas e meia. 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. A maior velocidade conhecida no universo, pela ciência e por nós também. Se pudéssemos andar dentro dessa velocidade, que até hoje é impossível para nós, como seres humanos, quanto tempo você acha que gastaria? Me ajuda aqui, guria. Quanto tempo você acha que gastaria para chegar, ou você gasta para chegar na casa do seu vizinho? Tempo. Não sabe? Nunca visitou? Vou te ensinar, visitar é muito bom. É bênção de Deus na nossa história. Nós somos criados seres relacionais, para termos convivência. Visitar é bom. Quanto tempo ajuda? Universitária, ajuda ela ali. Quanto tempo dá para visitar a vizinha? Quanto tempo? Sair de sua casa e entrar na porta dela? 1 minuto? Ok. Parece ser pouca distância, pouco tempo, 1 minuto. Quanto tempo você acha que a gente visita a nossa galáxia vizinha mais próxima? Hoje vivemos na Via Láctea. A galáxia vizinha mais próxima, hashtag o Enem está chegando, fica a dica, qual é? Estou preocupado. Andrômeda, a galáxia mais próxima, Andrômeda. Se andássemos na velocidade da luz, nós precisaríamos de 4 anos-luz. Sabe o que significa isso? Nós precisaríamos
conseguir viver 4.000 anos de vida. Nem a vizinha a gente vai visitar. Eu falei de um universo de 92 bilhões. Não estou falando de 4 anos-luz, não. Bilhões. Quando é que a gente vai conhecer o universo todo? A ciência que temos, com os supercomputadores, não conseguem nominar o número existente de estrelas no nosso universo. Nominar, dar nome. Aí vem um sábio do passado, chamado Isaías, e escreve o seguinte, que Deus criou todas elas e chama cada uma delas pelo seu nome. Volto a perguntar, qual o tamanho do seu Deus? Porque o texto aqui resume o ensinamento bíblico para nós de Eclesiastes dizendo, teme a Deus. Muitas vezes não tememos porque não entendemos quem Ele é. Esse que criou o universo todo é maior do que esse universo. Ainda, escrevendo através do profeta Isaías, ele diz, todo ser vivo, do passado, do presente e do futuro, reunidos num só lugar, são como gotas que caem de um balde. Você consegue entender isso? Somos quase 8 bilhões de seres vivos hoje. Ou mais, né? Alguns diriam. Já imaginou os que passaram, os que virão depois de nós? Tudo isso junto para Deus, perto dele, é como um pingo de gota que cai de um balde. Está lá Isaías. Isso mexe comigo. Devemos sim voltar os olhos acima do sol para entender qual o significado da nossa própria vida, nesse planetinha azul, dentro de um sistema solar, que é o nosso, dentro da Via Láctea, que tem a vizinha Andrômeda, tá bom? Guarda aí, hashtag fica a dica para o Enem. Mas, algo que a gente não pode esquecer, não para só em temer o seu nome. O texto continua dizendo, guarda os meus mandamentos. Guardar não é ter na mão para poder levar e colocar em algum lugar. Guardar é ter no lugar que a gente precisa ter. Se não tiver aqui, nós vamos enfrentar dificuldades de responder ao autor da vida sobre o significado da vida. Principalmente quando os desafios existenciais começarem a chegar. E eles virão. E eu não só estou falando do Enem, não. Tem muitos outros piores do que esse. Morte, dores, perdas. Pode ser a perda de uma profissão ou de um emprego. Eles mexem conosco. E se eu não estiver guardando os mandamentos dele no lugar certo, daqui a pouquinho o meu coração se desespera e se angustia. Mas a verdade é, volta reverentemente para o Senhor. Entenda Ele como sendo o Criador e sustentador da vida. Anuncie quem Ele é. Viva para dizer quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer através dos seus mandamentos. Essa é a soma do sábio Salomão. Isso é viver. Viver para anunciar quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Ele faz coisas extraordinárias, acredita, até mais do que te dar uma profissão, ou um futuro aqui nessa terra. Ele faz isso por nós. Vamos orar a respeito disso? Deus nos levante nessa geração para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, mas com significado, centrada naquilo que Ele é e no que Ele é capaz de fazer por nós. E Ele tem feito, e tem deixado registros disso para nós. Vamos testemunhar disso, vamos anunciar isso. Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra que foi lida e compartilhada. Ela mexe, ela fala, ela nos traz questionamentos, ela nos faz pensar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor agora não permita que ela saia, mas que ela continue essa semana nos incomodando. Não nos deixa dormir, Senhor, sem antes respondermos à Tua voz, aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor nos ensina tanto por meio dela. A vida tem significado, mas é muito mais do que olhar apenas para as narrativas e ideologias do tempo presente. É muito mais do que isso. Abre os nossos olhos da fé para temermos o Teu santo nome e guardarmos e carregarmos e anunciarmos a Tua verdade, os Teus mandamentos, a Tua lei.
pedimos assim, ó Pai, sem merecermos, mas carentes de sermos instrumentos da Tua graça. Nos usa, Senhor, como instrumentos da Tua graça, para anunciar a vida que vale a pena ser vivida, que está em Cristo Jesus. Nós te pedimos assim, nesse nome poderoso, e assim oramos. Amém e amém.